Paz, Senhor. Paz do Senhor, tudo bem? Então, aqui nós daremos continuidade à nossa série de estudos das epístolas gerais e hoje nós daremos a continuidade na primeira carta do apóstolo João. E nós teremos aí os enfoques internos dessa epístola, o que essa epístola vai tratar, e nós vamos comentando aí alguns versículos, ok? Dentro de todo o aspecto dessa carta, nós temos aí subdividido praticamente em quatro temáticas, sendo elas caminhando, guerreando, conquistando e testemunhando. Dentro desse aspecto, João ele vai tecer aí seus comentários, trazendo aí uma clareza aos irmãos, trabalhando aí com os irmãos dentro dessa base contextual. Ele vai tratar de alguns assuntos que são concernentes e pertinentes à vida cristã da igreja, né? Então, nós temos aí, em primeira instância, uma segurança, uma comunhão, como que os irmãos devem viver em seu cotidiano, literalmente falando. Então, nós vamos aí pegar aí os versículos 1 a 7 do primeiro capítulo, que diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e foi é, e nos foi manifestada. E o que vimos, ouvimos, isto vos anunciamos, que também tenhais comunhão para conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria se cumpra. E esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, aqui nós temos esse aspecto da filiação, esse aspecto aqui do Filho de Deus, que vai nos garantir aqui uma libertação, vai nos trazer aí uma clareza, tá? Dentro da nossa base contextual aí do livro, nós vamos ter a liberdade desta culpa, essa culpabilidade que foi nos imposta mediante ao pecado, ou seja, nós estamos expostos a essa culpabilidade porque foi nos imposta pela carne humana, então nós somos culpados de tudo aquilo que praticamos, de obras pecaminosas. Então, como nós estamos debaixo desse jugo, nós precisamos de um aspecto de libertação. Nós precisamos ser livres desta culpa. Nós precisamos ser livres desse pecado. E só existe um que pode nos trazer paz mediante essa culpabilidade que nos está imposta. Então, João aqui ele vai trazer esse aspecto da comunhão cristã. Ele vai trabalhar muito latente esse contexto aqui, justamente trazendo esse aspecto de comunhão com os outros, tendo em vista que nós somos o corpo de Cristo. Sendo nós o corpo de Cristo, o corpo é quem precisa estar em comunhão. Eu costumo dizer que existem pessoas que eles às vezes vão participar do ato célebre da ceia do Senhor, né? Esse ato simbólico e memorial da ceia do Senhor, ou seja, um dos sacramentos do cristianismo, e ele diz que ele vai participar da ceia, que mesmo que ele esteja brigado com o irmão, esteja sem falar com o irmão,
tem ali uma rixa com o irmão, mas ele tem paz com Deus, ele tem comunhão com Deus. Né? Primeiro que a ceia do Senhor, ela não é e nem nunca foi comunhão com Deus. A ceia do Senhor é comunhão com a igreja, ou seja, não é o Senhor que participa do pão conosco. Quem comunga do pão conosco são os irmãos. Né? Ou seja, o corpo de Cristo é a igreja. Então, eu preciso discernir bem o corpo de Cristo, né? Entender esse aspecto. Se eu não tenho paz com meu irmão, muito menos com Deus. Então, não tem como eu ter comunhão com Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão. Então, João, ele vai trabalhar esse aspecto aqui da culpabilidade. Ele vai dizer o seguinte: se esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, ou seja, Deus é claridade, Deus é revelação, e nele não há escuridão ou obscuridade alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, ou seja, se nós dissemos que temos comunhão com o Senhor e nós andamos em trevas, ou seja, nós andamos aqui em excomunhão com os nossos irmãos, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Ou seja, nós temos a comunhão dentro desse aspecto do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é quem vai nos trazer essa pureza, o corpo de Cristo é quem vai nos purificar de toda a mácula e de todo o pecado. Né? Quando nós aqui compreendemos o nosso estado de debilidade e a nossa culpabilidade, então o Senhor ele tem como, a partir de então, tomar partido na nossa causa. Né? Então o sangue de Jesus, o seu Filho, vai nos purificar de todo o pecado. Nosso comentador ele vai dizer o seguinte: é a única reação cabível a qualquer lapso, seja ele um pensamento egoísta, seja um assassinato premeditado, até mesmo o descrente quer que o ladrão sinta remorso por seus roubos. Por quê? Porque é o certo. A culpa expõe a verdade que gostaríamos de ocultar. Então, veja só, a culpa expõe um pecado que nós gostaríamos de ocultar. Então, quando nós pensamos nesse aspecto aqui, nós vamos entender uma coisa. Quando alguém comete algum delito, comete algo que seja desfavorável ao contexto legal, ele automaticamente, o seu corpo, porque o corpo fala, o seu corpo demonstra que ele não está em paz. Então, a culpa que ele sente vai demonstrar comportamento divergente quanto a esse sentido. Então, a nossa culpa, ela expõe a verdade que nós, seres humanos, gostaríamos de ocultar, né? Ou seja, maquiar aquele pecado para que ninguém soubesse. Mas a culpa, ela faz uma exposição desse pecado. Ela vai demonstrar por intermédio de atos corporais. Então, o nosso corpo começa a manifestar esse sentido da culpa. E essa culpa que nós temos, ela não há como ser eximida a não ser a partir da confissão dessa culpa. Ou seja, quando essa culpa ela é confessada, então eu agora não estou escondendo mais nada, eu não estou ocultando mais nada, eu não estou mantendo a culpa em trevas, mas eu estou fazendo uma exposição para que através dessa culpa eu possa ser curado daquele câncer que começa a crescer com a ocultação, né? Dentro da ocultação aí nós vamos ter aí a manifestação da mentira, que para sustentar uma ocultação de culpa, eu vou ter que inventar uma mentira para isso, né? E essa mentira, ela corrói o meu bom senso automaticamente, né? Tem pessoas que já têm aí o seu senso corrompido,
que elas mentem e elas mesmas acreditam naquilo que elas mentem, né? Ele é um mentiroso tão sagaz e contumaz que ele mesmo acredita nas próprias mentiras que conta, né? Ou seja, ele está num estado débil, ele está num estado de perecimento. Então, João diz isso da seguinte forma: se dissermos que não temos pecado, nós enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. É o texto seguinte que nós leremos aqui, tá? Então eu vou ler aqui esse ponto aqui no nosso livro e depois eu vou comentar aqui os versículos que se seguem, ok? Então, porém, João não nos deixa com essa imagem desanimadora de nós mesmos, ou seja, toda essa mazela que vai representar aí acerca da nossa vida. Ele prossegue esboçando o glorioso retrato de um Deus que perdoa. Ele prossegue esboçando esse retrato de um Deus que perdoa. Essa é a nossa única esperança. É aquela cordinha que foi jogada para nós enquanto nós estamos pendurados no abismo, né? Já com os dedos cansando de segurar ali para não cair. Então, essa cordinha ela vem e ela nos é o socorro, né? Para nos livrar de toda essa manifestação da culpa. E essa manifestação da culpa vai se dar da seguinte forma: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A culpa não serve apenas para dar umas notícias, mas ela também abre a porta para o perdão. Essa culpa que nos corrói, né? Muitos aí, ao longo de muitos anos, são corroídos pela culpa de situações que ocorreram há muitos anos atrás, que ele guarda esse segredo, as sete chaves, tem uma caixinha lá de guardar os segredos. E essa culpa que está ali dentro, se ela não for confessada, ela traz até enfermidade física, né? Dentro do sentido psicológico, nós denominamos como a psicossomática, né? Que sempre falo aos amados, né? É, essa psicossomática é a capacidade que a nossa mente ela tem de enfermar o nosso corpo físico. Então, ela começa a manifestar por intermédio de depressão, de ansiedade, de alguns adventos que vão transtornar a nossa psique, né? Então, nós passamos aí a ter uma mente conturbada a partir de situações que ficaram enterradas e entulhadas na nossa vida. Então, é o peso que nós carregamos ao longo do tempo. Mas quando confessamos essa culpa, e para confessar a culpa aí, nós temos que ser sinceros, né? E essa sinceridade é quem vai trazer a libertação quando nós colocamos diante de Jesus e Jesus ele nos limpa e nos livra de toda a culpa a nós outorgada por nós mesmos, né? Porque quem peca somos nós e a consequência do pecado é a morte. Então, é um fardo pesado demais para carregarmos, que vai nos trazendo uma debilidade humana. O progresso, a mudança, a recuperação é o mais importante do perdão. Tudo isso começa pela confissão, pelo ato de manifestar a sua culpabilidade. Se eu não confessar que sou culpado, logo essa culpa ela permanece em mim. E essa culpa permanecendo em mim, eu preciso dar um jeito de maquiá-la. E a maquiagem que eu vou utilizar é a mentira. Então, eu vou trazer aí situações divergentes que vai de conflito contra o meu eu atual, desculpe, contra o meu eu natural, e vai trazendo aí toda uma problemática na minha vida física, na minha vida natural, né? As pessoas pouco entendem acerca disso
que a nossa espiritualidade, ela reflete no nosso corpo físico. Se nós temos uma espiritualidade desligada, o nosso físico ele será conturbado, ele será deturpado e distorcido, né? Nós não conseguimos explorar o melhor que nós temos em nós mesmos. A confissão funciona opondo-se à pior parte da natureza humana, aquela que imagina melhor do que realmente o é. Quem nunca pensou, não sou perfeito, mas não sou tão ruim quanto ao meu vizinho de porta? Essa mentalidade nunca quer enfrentar a confissão de frente. Ela prefere ignorar ou apaziguar a culpa do que admiti-la. Mas apenas a confissão franca de nossos pecados nos limpa completamente. Só quando admitimos ser pecadores, indignos da graça de Deus, podemos recomeçar do zero. Só a partir da confissão é que nós temos a libertação e a força resiliente para ir além. De acordo com C.S. Lewis, nenhum homem sabe o quanto é mal até que tenha tentado de toda maneira ser bom. Da mesma forma, talvez nunca saibamos o quanto precisamos de liberdade até tentarmos desfazer-nos do nosso fardo de pecado. Mesmo assim, o perdão de Deus nos liberta para recomeçarmos a trilhar o caminho da justiça. Então, o perdão de Deus, a confissão ao Senhor e a purificação da nossa mazela, do nosso pecado, ela vai trazer um ato totalmente divergente nas nossas vidas. Ela vai trazer uma libertação, uma pureza, uma leveza daquele fardo de entulho que nós estávamos carregando durante anos. Né? Isso quando nós propomos em nosso coração de assim o fazer. Então, eu vou ler aqui o versículo 9, 10, 8, 9 e 10. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se a palavra de Deus ela não está em nós, significa que nós andamos segundo as trevas. Não é as trevas, a escuridão. Ou seja, eu não enxergo nada, de forma espiritual falando, claro, metafórico, né? Eu estou andando em trevas, eu não consigo enxergar um palmo à frente do nariz, e eu vou agir de forma a enganar a mim mesmo. Eu quero provar para mim mesmo que eu não estou errado. E isso vai trazer a mim essa culpa e o fardo dessa culpa, né? E é o fardo dessa culpa que vai nos levar à destruição eterna, à separação eterna de Deus, ou seja, nos levará à morte nesse momento, né? A morte física e, por fim, a morte espiritual, a separação completa de Deus. Se nós não assumirmos a nossa culpa, né, entendendo que todos os dias nós pecamos, não há um homem que seja justo, né? Todos os nossos atos de justiça ele acabam sendo mesquinhos, né? Nós vamos agir de uma forma mais pensando em alguma coisa. Dificilmente não, quase que impossível. Nós, sem a palavra de Deus, nós fazemos um ato de bondade sem pensar em algo que nos beneficiará amanhã. Só em Cristo que nós conseguimos isso. Por quê? Porque nós, ao fazermos um ato de bondade, nós não estamos fazendo diante de homens, mas nós estamos fazendo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Quando nós não temos esse contexto da palavra de Deus, a gente não faz pensando em Deus, a gente faz pensando nas pessoas. E aí, na primeira oportunidade que eu tiver de cobrar esse favor, eu vou fazê-lo, porque eu fiz o bem
para a pessoa. E quando essa pessoa ela não retribui aquilo que eu fiz por ela, isso vai me trazer uma amargura de coração. Ou seja, porque os nossos atos, humanamente falando, nós somos mesquinhos. Mas quando nós fazemos diante de Deus, nós fazemos e nós não esperamos algo em troca como um bumerangue. Nós fazemos diante do Senhor e quando que vai chegar sempre, chega o momento de nós precisarmos, o Senhor levanta uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquela para nos ajudar. Para quê? Para que nós não tenhamos um sentimento de paga. Ou seja, eu fiz por ele e ele me retribuiu, está pago. Né? Não. Esse sentimento de favor quitado, esse sentimento, ele é destrutivo, né? Porque ele cria em mim algo que não é próprio do ser humano. Ele vai criar em mim um sentimento de poderio. Ou seja, olha, eu ajudar ele possibilitou que ele se tornasse meu servo, então ele teve a oportunidade e a obrigação de me ajudar. Então cria em nós um sentido de servidão. E aí nós passamos a fazer tudo que nós fazemos, nós estamos pensando aí como um bumerangue, né? Eu faço, mas isso tem que voltar novamente a mim. Em se tratando aqui do segundo ponto, no capítulo de número 2, nós vamos ter aqui o seguinte, João dizendo, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, de todo aquele que se coloca diante do Senhor. Não é? Então, aqui nós temos um aspecto que é bastante importante. João aqui ele não está trazendo uma legalidade ao pecado, porque nós já estamos livres do fardo do pecado. Nós não estamos livres do pecado em si, porque nós ainda estamos no corpo. Por isso que João diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Né? Mas nós não estamos debaixo do fardo do pecado. Ou seja, nós não estamos fadados à servidão do pecado. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não devem pecar. Ou seja, vocês devem se abster de toda a espécie de pecado. Se o pecado está passando do outro lado, você não chega nem perto. Né? Você não tenta resistir o pecado. Você se afasta do pecado. Ao se afastar do pecado, você está sujeitando-se a Deus e resistindo ao diabo, como disse Tiago. Né? E ele vai dizer justamente o seguinte aqui dentro desse pensamento. Ele está dizendo, olha, mas se tentando acertar vocês chegarem a errar, vocês chegarem a pecar, então, como não foi de forma voluntária, premeditada, vocês confessam as vossas mazelas e o Senhor Jesus, que é o nosso justo advogado, ele advogará a nossa causa, entendendo que nós não estávamos intencionando fazer tal coisa, mas isso acabou acontecendo. Né? Então ele vai dizer, olha, se alguém pecar, nós temos um advogado. E o advogado não significa que nós podemos fazer o que nós quisermos. Né? Como nós temos aí a nossa justiça do Brasil, que precisa ser melhorada em alguns aspectos, né? Talvez muitos aspectos, mas veja só, o ato de eu ter um advogado não significa que eu possa fazer o que eu quiser e depois esse advogado vai me defender. Não. Esse advogado significa que eu vou procurar andar dentro do sentido legal, dentro do sentido da lei, mas se por algum deslize eu infringir em algum sentido da lei, então eu tenho um advogado para que ele venha me defender dentro desse contexto. Então, é isso que João está dizendo. Ele não está trazendo aqui uma liberdade ao pecado. Ele não está trazendo aqui uma legalidade ao pecado. Olha, vocês podem pecar porque vocês têm um advogado. E o advogado vai defender vocês. Não, de forma alguma.
Essa não é a ideia joanina e nem tampouco é a verdade do Evangelho. Nisto sabemos que o conhecemos, se nós guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço os seus mandamentos e não os guarda, é mentiroso, e nele não há verdade. Mas aquele que guarda a palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Ou seja, a manifestação do estar em Cristo não é simplesmente o ato litúrgico religioso que nós temos nos templos atuais. O estar em Cristo caracteriza o pensamento, o comportamento e a forma que eu procedo. Então, se eu conheço os mandamentos de forma oral, de forma vocal, eu digo que conheço os mandamentos, então eu tenho que manifestar o conhecimento, a ciência desse mandamento que eu conheço. Então eu vou agir de forma diferente. Agora, se eu digo que conheço e eu procedo de forma contrária, eu faço-me como um mentiroso. E a palavra, ela não está em mim, ela nunca esteve em mim. Eu até conheço, mas eu não tenho isso como verdade para a minha vida. Ela é apenas uma filosofia de vida que serve para alguns. Então, para mim, não serve. Então, ela não tem eficácia na minha vida se eu não a pratico. Quando eu deixo de praticar, passa a não ter mais eficácia na minha vida. Aquele que diz também que está nele, deve andar como ele andou. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que desde o princípio ouviste. João aqui, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não estou criando aqui uma situação nova, eu não estou criando aqui palavras novas. O que eu estou falando para vocês é aquilo que, desde os primórdios, vocês vêm ouvindo, que é o contexto de legalidade, de respeitar o seu próximo e de fazer aquilo que é certo. Quando que o Senhor disse isso? Desde lá do Gênesis. Desde o princípio da humanidade, esse é um mandamento que foi dado pelo Senhor e o ser humano, de tempos em tempos, vem inferindo. Vem inferindo e ferindo tal princípio. Então, isso se tornou muito latente na vida humana. Então, João ele está dizendo, olha, outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiramente nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz alumia. Ou seja, o novo mandamento é justamente esse, que nós estamos em Cristo e nós temos o cumprimento legal de toda a lei. Vocês lembram muito bem que Jesus ele disse que, muito embora ele tenha nascido ainda no período da lei, dentro do contexto de Moisés, que vai permear até Jesus, aqueles que são dispensacionalistas, eles compreendem bem essa parte, que é a dispensação da lei, que depois vai vir a dispensação da graça. Então, Jesus, dentro do período da lei, Jesus vai dizer que ele não veio para abrogar a lei, para desfazer a lei, para descumprir a lei, mas ele veio para cumpri-la, ou seja, ele veio para dar continuação de legalidade a esta lei. Então, em Cristo, nós não somos um fora da lei, nós não estamos acima da lei, nós estamos debaixo da lei, porém dentro de um contexto de liberdade. Então, a liberdade é proposta em Cristo. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Lembra da primeira fala que eu disse, no começo da minha fala, que eu tracei o paralelo entre a ceia do Senhor. Se eu quero mal, o aborrecer aqui, eu querer mal a alguém. Eu não torço, eu não desejo o sucesso das pessoas. Pelo contrário, eu desejo que as pessoas se deem mal. E isso é uma coisa que não deve acontecer dentro do contexto do cristianismo.
Se uma pessoa ela está tendo comportamento que é errôneo à luz da palavra de Deus, eu não devo falar mal de tal pessoa. Pelo contrário, eu devo orar por esta pessoa para que o Senhor possa iluminar o seu entendimento e ele dar vazão àquilo que o Senhor o mostrou e mudar o seu comportamento. Mas se eu olho para ele e falo, puxa, fulano está agindo assim, 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 né, vai para o inferno. Se eu desejo o inferno para o meu irmão, ele é aborrecido de mim. Né? Eu aborreço tal pessoa. Ou seja, eu quero mal. Então, aquele que diz que está na luz, ou seja, na luz de Deus, e aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. As palavras dele são mentirosas. Aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo. Mas aquele que aborrece ao seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas cegam os seus próprios olhos. Veja só como é claro aqui o texto joanino, que João ele vai trazer a expressão desse amor, né? João, conhecido como apóstolo do amor, ele vai trazer este amor aqui que deve ser expresso aos homens. Em classe, esses dias, nós estávamos em uma reflexão teológica e um aluno até, ele disse que não há como amar sozinho, né? Não há como eu amar sem que tenha quem que eu ame, né? E não há como eu amar de palavras, não há como eu dizer que amo se eu não expressar o amor que eu tenho. Então, o amor não é algo falado, o amor é algo expressado. A palavra amar, do hebraico ahavá, ela significa dar, entrega. Ou seja, se eu amo, eu entrego algo a alguém. Né? Amar não é esperar em troca, amar é dar, mesmo que isso não volte. Isso é amor. Né? Então, isso, se aplicado dentro do conceito até conjugal, familiar, isso vai fazer uma mudança e uma transformação revolucionária nas famílias. Filhinhos, vos escrevo, porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, vos escrevo, porque conheceste aquele que desde o princípio. Jovens, vos escrevo, porque venceste o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Então, aqui, o João, no final do verso 13, ele está dizendo aqui o porquê da expressão filhinhos. Ele não está trazendo aqui uma paternidade sua sobre os filhos de Deus. Ele está dizendo, olha, como vocês conheceram o Pai, a palavra que está sendo expressa para vocês é do Pai, não minha. Então, vocês são filhinhos da palavra. Então, dentro dessa palavra, eu vos escrevo, para que vocês tenhais paz completamente. Eu vos escrevi paz, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Não cuideis, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Esse ponto, ele é um ponto bastante interessante, né? Quando o Senhor diz, por intermédio da boca de João aqui, para não amarmos o mundo, ele não está falando aqui de uma expressão de você amar o mundo de forma entregativa, né? Você se entregar ao mundo.
A expressão mundo aqui, ele vai trazer a ideia de sistema. Ou seja, nós não devemos amar esse sistema. Ou seja, nós não devemos nos entregar a esse sistema. Porque aquele que se entrega a esse sistema, o amor de Deus não está nele. Porque nesse sistema, que é deturpado e pecaminoso, nós vamos agir à altura. Ou seja, alguém faz algo com você, você vai querer devolver. Você vai fazer, vai trazer aí de forma recíproca. Então, isso não é o amor de Deus, porque o amor de Deus é entregar sem esperar nada em troca. Ou seja, não é uma moeda de troca dentro do contexto do amor divino. Pelo contrário, é algo que nós fazemos sem esperar que sejamos bem aceitos com isso. Paulo ele vai dizer essa expressão, ele vai dizer, olha, eu me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas vidas, ainda que, amando-vos, eu seja menos amado. Ou seja, ainda que eu me entregando a vocês, vocês me odeiem, mas eu vou entregar o meu corpo para sofrer por causa de vocês. Então, essa aqui é uma expressão literal de amor. Então, por quê? Porque Paulo entendia que tudo isso que há neste mundo aqui é transitório, é efêmero e é passageiro. É simplesmente estar aqui um momento, daqui a pouco não se está mais. Então, tudo aquilo que é feito deve ser feito de forma prudente, de forma a não se arrepender dos seus atos. Procurar ter atos acertados, dos quais você não vai precisar de um arrependimento mediante a tais fatos. Então, ele vai dizer o seguinte, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, agora também muitos se têm feito os anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse os que não são de nós. Então, aqui, esse contexto de permanência na unidade cristã, o anticristo aqui, ele não está falando aqui da besta e coisa e tal. Ele está falando aqui do anticristo, é aquele que é contra a obra de Cristo. Ou seja, aquilo que o Cristo veio trazer, se eu faço o contrário daquilo que o Cristo trouxe, eu sou um anticristo. Eu posso confessar um lado cristão, mas os meus comportamentos, eles são anticristo. Eles são contrários do que aquilo que Cristo expressou. Então, ele vai dizer que muitos anticristos se manifestaram no nosso meio. Eles estavam junto com a gente aqui, dentro do meio social religioso que nós temos, eram nossos companheiros de púlpito, eram nossos companheiros de banco, eram nossos companheiros de reflexão da palavra, eram companheiros de frequentação de reuniões eclesiásticas, porém, eles não eram dos nossos. Por quê? Porque o comportamento dele, o ato corporal dele, se diverge de Cristo. Então, eles saíram de nós. Eles não estão junto com a gente. O pensamento já não bate mais. Por que eles saíram? Porque eles nunca foram dos nossos. Porque eles nunca primaram pela verdade do Evangelho. Eles querem propor as suas próprias verdades com os seus próprios pensamentos individuais. Então, eles vão ter aqui uma obra contrária à de Cristo. Então, ele é um contra Cristo. Então, ele é um anticristo. E vós tendes a unção do santo. A palavra unção aqui, ela denomina capacitação. Capacitação para saber o que é certo e o que é errado. Então, nós temos a unção do santo. Nós temos a unção, a palavra santo aqui, eu costumo dizer que ela não vai trazer simplesmente aquela conotação que nós bem conhecemos como separado.
mas aquilo que é agradável. Ou seja, o santo é aquele que é agradável a Deus, né? Não aquele que se separa de A, de B ou de C, né? Mas que é agradável em qualquer lugar que ele esteja. Então, nós temos a unção do agradável. Nós temos aqui a capacidade do agradável. Nós temos a capacidade daquilo que agradamos a Deus. Nós temos tal ciência daquilo que agrada a Deus e daquilo que desagrada. E já sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade. Mas para quê? Porque a sabeis. Porque nenhuma mentira vem da verdade. Ou seja, toda verdade, ela advém da verdade. Toda mentira advém da mentira. A verdade não tem como advir da mentira. Ela advém da deturpação da verdade. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Ou seja, nega que Jesus é aquele que adveio direto de Deus para estar entre nós de forma humana e nos ensinar humanamente como nós deveremos proceder, é o anticristo. Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Ou seja, aquele que é contra Cristo, ele vai trazer essa negação aí, vai entender Jesus simplesmente como Deus. Né? E Jesus, ele era tanto Deus quanto humano. Dentro de uma humanidade é que Jesus nos ensinou o proceder. E aí ele vai dizer, olha, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ao dizer isso, ele não está dizendo que ele venceu como sendo Deus. Ele está dizendo que ele venceu em corpo humano. Então, nós, no corpo humano, nós deveremos ter bom ânimo, porque ele, no corpo humano, ele teve ânimo e venceu. Então, ele vai dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, eu venci o sistema. Eu consegui fazer diferente e ser agradável ao Pai. E qualquer que nega o Filho, esse também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permaneceis no Filho e no Pai. E essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Ou seja, a entrega à eternidade, ou seja, está ligado diretamente ao Senhor. Essas coisas eu vos escrevi acerca dos que vos enganam, ou seja, aqueles que vão aparecer no nosso meio para tentar nos tirar do foco correto, para tentar deturpar a nossa mente dentro do nosso meio. E a unção que vós recebestes dele fica em vós. Aquela unção, aquela capacitação do santo de compreender entre o certo e o errado. E não tendes necessidade alguma que eu vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Né? Então, aqui nós temos João falando aqui dentro dos dois aspectos, tá? Ele está trazendo aqui, quando ele se manifestar, a manifestação aqui, ela faz alusão ao arrebatamento da igreja. Então, quando ele se manifestar, nós tenhamos a confiança. E aqui nós temos o resultado da não confiança. E não sejamos confundidos por ele na sua vinda, ou seja, na sua vinda em glória. Então, na aparição diante de todos os olhos, aonde todo olho o verá. Porque quando Jesus se manifestar em glória, a confusão deles vai os levar agora ao inferno, vai conduzi-los ao Hades. E sabeis que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Naquele nascimento proposto
de Nicodemos, né? Ou seja, nós somos nascidos da carne, e nascido da carne nós temos aí a herança carnal, que é o pecado, e nós temos como consequência do pecado a morte. Mas esse novo nascimento, nós temos um nascimento do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós temos esse novo nascimento de forma espiritual, e dentro desse nascimento nós estamos ligados a ele em atos de justiça, em comportamento daquele que é justo. Então nós somos nascidos nele, ok? Capítulo de número 3, nós vamos ter aqui a continuidade textual, que vai dizer o seguinte: vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filho de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Ok? Esse texto aqui, ele vai trazer aqui o amor inefável de Deus, e ele vai trazer aqui o poder que nós recebemos no Senhor. Né? Quando nós olhamos para João, capítulo 1, versículo 12, dentro da mesma tônica joanina aqui, porém, no seu evangelho, ele vai dizer o seguinte, que todos quanto o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, antes de nós o recebemos, nós éramos criaturas de Deus, nós não éramos filhos, certo? A nossa filiação nós perdemos pela ação do pecado. Nós nos tornamos filhos da ira, né? Como Paulo ele fala aos Romanos, e ele fala também aos Efésios, né? Nós nos tornamos filhos da ira, e então nós perdemos a paternidade divina, ou seja, nós não somos mais filhos de Deus. Mas quando recebemos ao Senhor Jesus, nós recebemos o poder de filho, o poder de ser feito filho de Deus, porquanto cremos no seu nome. Então João está dizendo o seguinte: vede quão amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus. Por isso que o mundo não nos conhece. Por quê? Porque o mundo, ele não é filho. O mundo, ele é criatura de Deus, mas ele não é filho. Né? Então, ele não conhece, ele não consegue entender esse nosso comportamento para com o Senhor. Né? Não o conhece porque não conhece a ele, justamente por esse fato. Né? Você vai pegar aí, por exemplo, alguém que não não é nascido ainda de Cristo, né? Ou seja, não aceitou Jesus como seu Salvador. Ele procura compreender, ele lê a Bíblia, mas ele não consegue compreender. Ele tem dificuldade em compreender. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não tem uma ação interna nessa pessoa. O Espírito Santo ele tem uma ação externa, ele está tentando convencer ele do pecado, da justiça e do juízo. Né? Mas a partir do momento que ele aceitou Jesus, o Espírito Santo ele atua de dentro. E atuando de dentro, nós conseguimos compreender esse aspecto de Jesus, essa manifestação de Jesus nas nossas vidas. Né? Então, aqui nós temos justamente essa mente de Cristo. Né? O Espírito Santo une a nossa mente com a mente de Cristo. E nós temos justamente o seguinte: mas sabemos, nós não sabemos ainda como será a nossa revelação na eternidade, mas o Senhor ele nos deixa claro, né, João aqui, depois de voltar de Patmos, ele tem uma revelação extraordinária lá em Patmos, então ele vai dizer que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Né? Existem pessoas que pensam que serão como anjos no céu, né? Justamente por Jesus ter dito uma outra coisa, mas entende-se desse jeito. Né? Que Jesus está falando lá que nós seremos como anjos é uma coisa totalmente diferente. Né? Aqui nós não seremos como anjos, nós seremos como ele é, assim nós seremos. Quando Jesus ele fala que nós seremos como anjos, ele está falando do sentido de ser assexuado, e não no sentido de
parecer-se com um anjo, de ter a forma de um anjo, né? De virar, tornar-nos um anjo. Não, não é esse aspecto. Né? Ele está dizendo, olha, no céu ninguém se casa, nem se dá em casamento, ou seja, os anjos eles são assexuados, então nós seremos no céu assexuados assim como os anjos, ou seja, não existindo macho e não existindo fêmea, né? Seremos assexuados, ok? Então, quando Jesus diz que nós seremos semelhantes aos anjos, é disso que Jesus está dizendo, tá? É um outro contexto totalmente divergente. E depois nós podemos tratar acerca disso, mas não é o nosso momento aqui, né? A questão aqui é que nós não seremos como anjos, nós seremos como o Senhor. Assim como ele é, nós seremos, e assim como ele é, nós o veremos. Então, nos céus, nós seremos literalmente como o Senhor. Nós já somos a imagem e a semelhança do Senhor, e nós recuperaremos a plenitude dessa imagem e semelhança. E qualquer que nele tem essa esperança, qualquer que acredita nessas palavras, ele vai agir diferente. Ele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, como o Senhor é puro. E qualquer que comete o pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, veja só, se eu tenho a esperança de estar com o Senhor, eu vou andar em atitude de purificação. Eu vou procurar me abster de toda prática contrária ao que é revelado nas Escrituras. Eu vou procurar agir de forma coerente e concernente àquilo que o Senhor manifesta a nós. Né? Então, qualquer que tem essa esperança, que espera isso para si, purifica-se a si mesmo, procura andar em novidade de vida. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca, ou seja, não peca aqui não significa, parece que João aqui está entrando em contradição, né? Porque o João ele disse que aquele que não peca é mentiroso, mas ele está dizendo que aquele que permanece no Senhor não peca, né? Esse não peca aqui não significa que ele não comete pecado, mas é que ele não anda em prática de pecado. Ou seja, ele não se entrega ao pecado. Ele pode até errar, ele pode até pecar, mas ele se arrepende e muda a sua atitude. Né? O peca aqui é uma continuidade do pecado. Ou seja, ele peca, ele não se desculpa disso, não se arrepende disso e permanece nessa prática. E qualquer que peca, não viu e nem tampouco o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, ou seja, quem anda em prática pecaminosa é do diabo, porque ele peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ou seja, livrar-nos das garras do pecado, do jugo do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não anda em prática pecaminosa, porque a sua semente permanece nele e não pode viver, continuar em prática de pecado, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama ao seu irmão, não é de Deus. Ou seja, aquele que quer o mal do seu irmão, ele não é de Deus. Porque Deus ele não quer o mal a ninguém. Nem ao ímpio Deus quer o mal. Né? O ímpio que está entregue lá às garras do maligno, praticando toda sorte de pecado, nem esse o Senhor tem prazer que ele morra sem salvação. Né? O Senhor ele não tem prazer na morte do ímpio, mas antes que ele chegue ao arrependimento. Ou seja, o prazer do Senhor é que o ímpio chegue ao arrependimento. Né? Então, o prazer do Senhor é na morte do salvo, na morte dos santos. Ou seja, a morte dos seus santos para o Senhor é um prazer.
né? Por quê? Porque ele está se ajuntando ao Senhor. Mas o prazer, a morte do ímpio para o Senhor não é um prazer, não tem prazer nisso. Ele tem prazer que o ímpio deixe a sua impiedade, converta-se e morra justo. Aí o Senhor passa a ter prazer. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno. Ou seja, não é que Caim era do diabo, mas que ele manifestou-se nas obras do diabo. Né? Então ele se entregou de forma maléfica e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más, ou seja, ele tinha inveja. E as de seu irmão eram justas, ou seja, ele tinha pensamentos maldosos quanto ao seu irmão. Então, veja só, aquele que nós lemos lá atrás, quer ver o texto? Ó? Aquele que aborrece ao seu irmão, até agora está em trevas. Então, o que o Caim fez? Ele aborrecia ao seu irmão, ele tinha inveja, ele queria o mal do seu irmão, ele queria se dar bem e que o outro tivesse em detrimento em relação a ele. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos aborrece. Ou seja, se o mundo os odeia, se o mundo vos querem mal, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos aos irmãos. Quem ama o seu irmão permanece, quem não ama o seu irmão permanece na morte, ou seja, está separado de Deus. Então, se eu não tenho paz com o meu irmão, estou separado de Deus. Então, eu não posso, voltando ao primeiro aspecto lá, eu não posso cear se eu não estou em comunhão com o meu irmão. Eu não tenho paz com Deus, eu não tenho comunhão com Deus se eu não tiver comunhão na esfera literal. Tá? Conhecemos a caridade nisto. Né? Aliás, qualquer que aborrece ao seu irmão, verso 15, qualquer que odeia e inveja o seu irmão, é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem parte nele a vida eterna. Conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Né? Ou seja, dar a vida pelos irmãos é levá-los à salvação, ou seja, ajudá-los a encontrar o caminho da luz e a sair das trevas. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e lhe cerrar o coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra de verdade, ou seja, por ação. Amar é ação, amar não é palavra, amar não é sentimento, amar é comportamento. O meu comportamento vai denominar que eu tenho tal sentimento. Nisto, conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos o nosso coração. Sabemos que se o nosso coração não nos condena, aliás, se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração nos não condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedimos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Fazer aquilo que é agradável é que nós temos o aspecto da santidade. Né? Então, a santidade será expressa pelo nosso comportamento, pela forma em que nós vivemos, ou seja, uma vida agradável diante do Senhor. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e amemos uns aos outros. E o segundo mandamento, este é o segundo mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos está nele, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos
tem dado. Então, aqui nós temos esse aspecto todo maravilhoso do amor divino. E esse amor divino deve ser incorporado, manifestado em nós, através do nosso comportamento e a mudança de hábitos e atos que têm nos destruído e têm nos levado a um contexto de erroneidade. Amém? Então, nós terminamos aqui essa primeira reflexão. Aqui refletimos até o capítulo de número 3. Se houver alguma dúvida ou algum comentário, os irmãos podem postar no comentário aí. Teremos aí a alegria de responder aos diletos irmãos, tá? E que o Espírito do Senhor esteja conosco, nos conduzindo, nos guiando em todo o aspecto de justiça, para que nós, dia após dia, tenhamos paz com o Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a cada um, em o nome de Jesus.